Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Finotti, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito da imigração mexicana, tá? Então eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber para passar pela imigração, algumas dicas, alguns pontos de detalhe. E no final do vídeo eu ainda vou contar para vocês uma experiência pessoal que eu tive em uma das vezes que eu fui ao México no passado e que me causou bastante estresse, mas que no final deu tudo certo. Então, para vocês verem aí que algumas situações adversas podem acontecer, mas se você tiver com tudo certinho, vai dar tudo certo, tá bom? Antes de começar a falar sobre o tema principal do vídeo, como sempre, eu gostaria de pedir para que, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve. Fazendo isso, você vai receber a notificação dos próximos vídeos que eu publicar aqui no meu canal, tá bom? E se você achou a informação desse vídeo interessante, se você conhece alguém que tá para viajar para o México aí, etc., e acha que essa informação vai ser relevante, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Não deixe de colocar seu like aí no vídeo também, porque isso faz com que o YouTube entenda que meu conteúdo é relevante e ele acaba disseminando o conteúdo aí para mais pessoas que estão procurando essas informações, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, gente, é muito importante deixar uma coisa bem claro, tá? Mesmo que hoje nós brasileiros necessitemos de visto para entrar no México, mesmo que você já tenha o visto mexicano, isso não garante 100% a sua entrada no país, tá? Isso não somente no México, como qualquer outro país do mundo, tenha ele a exigência de visto ou não, tá? Quem vai decidir se você vai entrar no país ou não é o agente de imigração, no qual você vai passar quando você chegar lá no país. Ele vai fazer determinadas perguntas e são eles que vão fazer aí a decisão se você entra ou não, tá? É o agente de imigração também que vai decidir quanto tempo você vai poder ficar no país. Então, no caso do México, se você entrar lá no consulado, no site do Consulado do México, vai estar uma informação falando que brasileiros em condição de turismo podem ficar um período de até 6 meses no país, né? De até 180 dias. Só que isso não é uma garantia, tá? Não é como se você fosse sair daqui do Brasil, chegar no México com a garantia de entrar no país com 160 dias. Pode ser que você chegue lá e o agente migratório te dê um período menor do que esse. O período máximo é de 160 dias. Inclusive, a última vez que eu fui pro México em 2021, eu fui pra lá pra ficar 32 dias, falei isso na imigração, né? E o documento que o agente migratório me deu foi me concedendo exatamente os 32 dias que eu ia ficar pra minha viagem. Então, não vá com esse pensamento de que você vai chegar lá e vai conseguir os 180 dias assim, com toda certeza, porque não é muito assim que funciona também, tá bom? Então, quando vocês chegarem lá no México, o avião pousou, desceu do avião, a primeira coisa que vai acontecer é vocês serem direcionados para a imigração, né? E nessa imigração, eles vão fazer algumas perguntas e tem alguns requisitos mínimos. Então, quais são os requisitos básicos para você passar na imigração do México, ou seja, qualquer outro país? Primeira coisa, você tem a passagem de ida e volta, tá? Se você for daqui para o México e do México você não for voltar para o Brasil, você for de lá para um outro país, você tem que ter essa passagem que mostra que você vai dar a saída do México para outro país. Além disso, você precisa ter também uma reserva de hotel pelo período que você está dizendo que você vai ficar lá. Se você não vai ficar em um hotel, você precisa ter uma carta convite de uma pessoa que mora lá, convidando você para, se responsabilizando por abrigar você durante o período que você vai estar por lá, tá bom? Precisa levar dinheiro para se sustentar durante o período que você vai estar lá dentro do país. Então, pode ser que eles peçam para olhar o quanto de dinheiro em espécie você está levando, se você tem cartões de crédito, se você tem cartões de débito internacional, enfim, pode ser que eles façam esse tipo de consulta também, tá bom? E um seguro viagem que, apesar de não ser obrigatório, no México não é obrigatório você ter um seguro viagem, é sempre bom você ter, porque em um momento de dúvida ali do agente migratório, pode ser que o seguro viagem ajude aí a ele entender que realmente você está indo fazer turismo, né? E sem contar que se viagem internacional, gente, é sempre bom ter um seguro viagem, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, se tá num país que não é o seu,
a saúde pública no México é muito diferente da saúde pública do Brasil, ela é quase inexistente, na verdade. Então, se acontecer alguma coisa com você, você ficar doente, precisar ser internado e etc., você vai acabar gastando uma grana se você não tiver um seguro viagem. Então, é sempre bom ter, tá? Eu não vou fazer indicação de nenhum seguro viagem aqui, porque eu acho que cada um pode conseguir escolher o seu próprio seguro aí, mas a gente tem muitas opções bem em conta no mercado, tá bom? Então, o que acontece muito no México, né? Tem muito brasileiro, não só brasileiro, várias outras nacionalidades, mas a gente tá falando de brasileiros aqui, né? Então tem muito brasileiro que vai pro México com a intenção de passar a fronteira ilegalmente para os Estados Unidos, ou então tem gente que fala que tá indo pra lá pra turismo e acaba querendo ir pra morar lá mesmo, pra ficar ilegal dentro do país. Então o agente migratório, ele vai fazer perguntas pra você para ter certeza de que seu intuito é fazer turismo mesmo, fazer o que você tá dizendo que tá indo fazer, que você vai ficar lá o tempo que você tá falando e vai voltar pro Brasil, que você não vai ficar por lá. Então, se eles identificarem que alguma dúvida em alguma coisa que você está passando ali, em alguma informação, eles podem sim negar a sua entrada no país, mesmo você tendo um visto de turista, tá? Eles têm esse direito de negar, assim como o Brasil também tem o direito de negar a entrada de qualquer estrangeiro aqui. E pô, a gente que mora aqui, a gente que vive no Brasil, né? A gente tem mania de achar que no Brasil tudo pode, que aqui é uma festa, que todo mundo entra. E não é bem assim. O Brasil, ele inadmite muita gente, muitos estrangeiros também que não cumprem com as regras que são solicitadas na imigração aqui do Brasil. Mesmo os mexicanos, por exemplo, não tendo a necessidade de ter um visto no momento atual hoje para o Brasil, eles também passam pela imigração e eles também correm o risco de serem inadmitidos, tá? E aí, quando eu falo em inadmitido, tem uma coisa que eu gosto de deixar bem clara também, porque muita gente na internet comete esse erro, né? E acaba divulgando, disseminando aí uma informação incorreta, que é todo mundo falando assim, você vai ser deportado, você vai ser deportado. Gente, deportação e inadmissão são coisas diferentes, tá? A deportação só acontece quando você já entrou no país, você já passou pela imigração, você já tá lá dentro, e você faz alguma coisa que não condiz com as regras do país e o país te deporta, ele te tira de dentro do país e te manda de volta pro seu. Isso é uma deportação. Agora, quando você tá na imigração, você vai passar na imigração e eles impedem a sua entrada e te devolvem pro Brasil, isso não é uma deportação, isso é uma inadmissão, você está sendo inadmitido dentro do país. Quais que são as diferenças, né? Na deportação, quando você é deportado, você sofre uma sanção do país. Geralmente você fica impedido de voltar para esse país aí por um período de tempo, ou às vezes até pro resto da vida, né? Dependendo do que causou essa deportação. Já a inadmissão ela não coloca nenhuma nota no seu passaporte, porque você não chegou a entrar no país. Então você simplesmente está sendo inadmitido naquele momento. Se você quiser chegar de volta no Brasil, comprar uma nova passagem pro dia seguinte para voltar e tentar entrar de novo, você pode e pode ser que você consiga entrar, tá? Então, são coisas diferentes que não têm relação uma com a outra, tá bom? Então, pessoal, eu vou dar algumas dicas que vocês podem fazer para evitar problemas na imigração, para ter uma passagem ali pela imigração mais tranquila, tá? Então, as primeiras dicas que eu tenho, na verdade, são as que eu já falei no começo, tá? Tenha a passagem de ida e volta, tenha dinheiro com você para comprovar aí que você vai conseguir se sustentar no período da sua viagem, tá? É sempre bom você ter um pouquinho de dinheiro em espécie, tá, gente? Para mostrar ali para eles caso eles peçam. Se você tiver uma parte em espécie, uma parte no cartão, não tem problema, você pode falar que você tem cartão de crédito, etc. Mas é sempre bom levar um pouco de dinheiro físico, até para alguma emergência, quando você chegar lá no país, se você não conseguir passar o seu cartão, não achar algum lugar para sacar, tiver algum problema, enfim. E esse dinheiro em espécie, você pode levar ele em dólar, você pode levar ele em peso, você pode levar em real. Eu, particularmente, sugiro que você já leve em peso, porque aqui no Brasil tem algumas casas de câmbio que comercializam peso mexicano num valor, assim, relativamente justo com os câmbios comparados com os câmbios de hoje, certo? É óbvio que você fazer uma transferência internacional através de uma conta global e etc, vai acabar te dando mais vantagens, né? Você vai pagar menos taxas. Mas na hora de levar o dinheiro em espécie, é bom você já levar em peso mexicano, porque tem gente que fala assim: leva dólar, porque o dólar você vai conseguir uma cotação melhor.
Só que só vale a pena você levar dólar se você já tiver esses dólares. Agora, se você tem real, você vai comprar o dólar para depois chegar lá e comprar o peso com dólar, você vai perder duas vezes na conversão. Você vai perder na conversão de real para dólar e vai perder na conversão de dólar para peso. Então acaba saindo mais caro. Ou então a solução é ou vocês compram direto o peso mexicano no Brasil, ou então levem real mesmo para trocar nas casas de câmbio lá do aeroporto da Cidade do México, por exemplo, que é um lugar relativamente ok para trocar, mas as tarifas de câmbio não são boas para real, tá? O real não é uma moeda muito forte fora do Brasil, então você vai conseguir cotações bem ruins atualmente se você levar real para trocar lá no México. Então fica a dica aí, se você puder levar já em pesos convertidos aqui do Brasil, é a melhor opção, tá bom? E além do dinheiro, da passagem de ida e volta, você precisa também de uma comprovação de reserva de hotel, para que você vá ficar naquele período que você está dizendo, tá? Se você for levar uma reserva de hotel, saibam que a imigração mexicana, eventualmente, não é sempre que isso acontece, mas eventualmente eles podem pegar a sua reserva e ligar no hotel para confirmar se a sua reserva tá ativa, se não é uma reserva falsa, porque tem muitos casos de pessoas que fazem uma reserva de hotel com cancelamento gratuito, imprime, cancela, e quando chega lá para mostrar a reserva na imigração, só para passar pela imigração, a reserva já está cancelada. Então, eventualmente, pode ser que o agente de imigração ele entre em contato com o hotel para confirmar se sua reserva está ativa, tá bom? E caso você não for ficar no hotel, for ficar na casa de algum parente, amigo, conhecido, você precisa de uma carta convite, onde conste que aquela pessoa, ela vai receber você, ela vai ser responsável por você nesse período que você vai ficar dentro do país, constando ali o período que você vai ficar, tá bom? E precisa também de uma cópia do documento dessa pessoa. Você precisa anexar na carta uma cópia do documento dessa pessoa que seja residente, legal no México, né? Seja ela mexicana ou de outra nacionalidade, ela tem que ser residente legal. E mais uma vez, a imigração também pode entrar em contato com essa pessoa para checar se ela vai te receber mesmo quando você chegar na imigração. Então, tenham em mente isso. Todos esses documentos que eu tô falando, gente, é imprescindível que sejam levados impressos. Tanto a passagem, reserva de hotel, carta convite, tudo tem que ser levado impresso, tá? Por quê? Porque na imigração lá do México é proibido você pegar o celular. Se você disser que, se eles te pedirem, por exemplo, uma reserva de hotel, uma passagem de avião, você falar que tá no seu celular e você for pegar, é muito alta as chances do agente migratório falar assim: pera aí um pouquinho, ele vai levantar a mão, vai chamar um outro agente e vai te direcionar pra salinha pra uma segunda revisão, porque eles não gostam que você pegue o celular ali na imigração, não é permitido, né? Tem várias placas espalhadas ali pela imigração informando que não é permitido o uso de celular, não tem sinal de internet nessa parte da imigração, né? O que pode dificultar muito também você conseguir acessar essas informações, né? Então, sempre leve tudo impresso. Todos os documentos que você tiver, leve impresso. Se você já tiver comprado passeios para pontos turísticos, etc., leve os comprovantes impressos também, que isso é muito importante. E a maioria das vezes, eles pedem para ver, tá? A comprovação dessas informações que eu tô passando para você. Então, é muito importante levar tudo impresso para não ter nenhum tipo de problema. Eu gosto de recomendar também, para que sempre que você for fazer uma viagem internacional, não só para o México, né, para qualquer outro país, você leve também outras coisas que consigam comprovar que você está indo ali realmente para turismo e que você vai voltar para o seu país, que você tem vínculos para cá, né? Então, por exemplo, se você trabalha CLT, saiu de férias e a empresa geralmente emite um e-mail com um período de férias, etc. Imprime esse e-mail, coloca lá na sua pastinha, ou então leva o seu crachá do trabalho junto para você mostrar ali, leva alguma comprovação, um holerite dos últimos meses, para que comprove que você tem um emprego, que você vai voltar, que você tá curtindo um período de férias e vai voltar para retomar sua vida, tá? Isso também é muito interessante para caso você realmente seja direcionado para a salinha para uma segunda revisão. Então, isso é óbvio que todo mundo fica muito nervoso quando isso acontece, né? Mas pode acontecer e eles podem pedir mais informações ali pra você e você pode passar essas informações complementares se forem necessárias, tá? Outra coisa muito importante, gente, que é muito importante para os brasileiros principalmente, tá? Que a gente sabe que brasileiro gosta de falar bastante, às vezes a gente quer falar mais do que a boca. Então, assim, chegando na imigração, respondam as perguntas somente o que for perguntado. Por que você tá vindo pro México? Ah, tô indo pro México a turismo.
Essa é uma resposta perfeita. Não vai falar assim, ai, porque meu sonho desde pequeno sempre foi conhecer o México, porque eu gostava do Chaves, porque eu via as novelas mexicanas no SBT, e eu tenho um sonho de conhecer e tudo mais. Não, não precisa contar a história da sua vida. O agente migratório, ele não tá interessado na história da sua vida. Ele não quer saber. Ele quer saber o que que você foi fazer lá. Se você foi a turismo, estou a turismo. Quanto tempo você vai passar aqui? Vou passar 10 dias. Vou passar 2 semanas. E é isso. Responda exatamente o que foi perguntado. Não fique enrolando, não fique floreando muito a resposta, não fique dando voltas, porque às vezes isso pode irritar o agente de imigração, principalmente se você é uma pessoa que não fala o espanhol muito bem, você não vai estar conseguindo se comunicar muito bem ali direito, então, e ainda vai começar a falar mais coisas. Não, fala só o que foi perguntado, curto, simples e objetivo, porque é a melhor forma aí de responder essas perguntas também, tá? E é basicamente isso, tá, pessoal? A imigração do México, geralmente, eles são bem atentos, mas, num geral, ela é bem tranquila. Eu já tive a oportunidade de ir 5 vezes pro México, tá? A primeira vez que eu fui pra lá foi lá em 2015, faz bastante tempo. Já passei diversas vezes pela imigração do México, e de todas as vezes que eu fui pra lá, a única vez que eu tive um problema foi quando eu fui em 2017. E eu vou contar essa história pra vocês porque foi bem peculiar, hein? Ainda mais porque é uma coisa que aconteceu depois da imigração, né? Eu cheguei, desembarquei no meu voo, passei pela imigração, cheguei no guichê, fizeram as perguntas, carimbaram meu passaporte, tudo certo, pode entrar. Fui pra área ali de pegar as malas. Quando eu peguei as minhas malas, lá no México é muito comum, ali na área das malas, terem policial com cachorros, que vem cheirando as malas, porque lá o México é uma rota de muita coisa, né? De muita coisa legal, que tem gente que tenta levar, etc. Drogas. E só que os cachorros, além de pegar drogas, eles querem pegar também se você não tá levando algum tipo de comida, porque tem muita coisa, muito alimento que não é permitido a entrada no país, que não pode entrar. Então eu peguei as minhas malas e eu tava levando algumas coisas aqui do Brasil pra um amigo meu lá do México, né? Mas coisas industrializadas, tipo paçoca, paçoquinha, pé de moleque, esses docinhos aqui do Brasil, etc. E quando eu peguei a minha mala e o cachorro passou por mim, ele pulou assim na frente da minha mala, ficou parado, e o policial já perguntou pra mim: "Você tá trazendo algum tipo de comida?" Eu falei: tô trazendo sim. Aí ele falou: "Ah, então vem aqui do ladinho que a gente vai precisar revisar a sua mala." Eu falei: "Tudo bem." Levei minha mala, eu tava com 2 malas. Ele falou assim: "Você só vai precisar abrir essa mala aqui", que foi a mala que o cachorro identificou que tinha comida. Eu abri a mala, eles identificaram tudo que tinha lá dentro, viram o que eu tava levando, era tudo permitido, não tinha problema nenhum. O policial olhou tudo e falou: "Tá bom, tá tudo certo, pode fechar sua mala e pode seguir." Fechei minha mala, peguei minhas coisas e comecei a me caminhar em direção ao portão de saída ali mesmo do desembarque do aeroporto, né? Quando eu tava a alguns passos assim de sair, um outro policial veio de outro lado, nem vim de onde ele veio. Ele me tocou, falou assim: espera um pouquinho." Quando eu olhei pra ele, ele perguntou assim: de onde você tá vindo? E aí eu respondi pra ele, né? "Eu tô vindo do Brasil." Ele falou: "Você pode me acompanhar, por favor?" Me levou pra um canto ali dessa área de desembarque antes de eu sair, né? Onde tinha uma mesa. E aí ele pediu meus documentos, pediu pra ver meu passaporte. Eu mostrei pra ele. E aí ele começou a me fazer várias perguntas, como as perguntas da imigração. "O que que você tá vindo fazer?" Falei: "Tô vindo a turismo." E aí ele falou assim: "Quantos dias você vai ficar? Aonde você vai ficar? Já é a primeira vez que você vem pro México?" Eu falei assim: "Não, é a terceira vez que eu venho pro México." Só que o meu passaporte só tinha um carimbo, que era o carimbo dessa vez que eu tava entrando. Porque era um passaporte novo. As outras 2 vezes que eu tinha ido ao México, eu fui com um passaporte antigo. E aí ele folheando meu passaporte, ele falou: você tá vindo pela terceira vez no México, mas aqui só consta uma entrada no seu passaporte." Aí expliquei pra ele, falei: "Porque as outras entradas estão no meu passaporte antigo." E aí ele me perguntou: "Você tá com seu passaporte antigo pra eu ver?" E eu tava, gente, porque eu ando com o passaporte antigo até hoje, por precaução. Tava com o passaporte, peguei o passaporte antigo, mostrei pra ele. Ele olhou os carimbos, localizou os carimbos de entrada. E aí ele perguntou novamente: "Mas por que que você tá vindo de novo aqui pro México? Você tá querendo vir morar aqui?" Eu falei: "Não, eu tô vindo a turismo, porque eu tenho pessoas que eu conheço aqui, tenho amigos e vim passar minhas férias, como das outras vezes." Aí ele pediu pra eu olhar minhas malas. Ele pediu pra eu abrir as 2 malas, não só a mala que já tinha sido revisada. Aí eu falei pra ele: "Eu acabei de ser revisado ali." Ele falou: "Não tem problema, eu vou te revisar de novo." Ele revisou as minhas 2 malas, pediu pra eu olhar minha mochila, que eu tava levando uma mochila, né, com coisas pessoais. Pediu pra eu olhar a mochila. Ele perguntou quanto de dinheiro que eu tava levando. Eu falei que tava levando uma quantidade X. Ele falou: "Esse dinheiro é em espécie?" Eu falei: "Sim, é em espécie." Aí ele falou: Posso ver o dinheiro?" Peguei o dinheiro, tirei da minha doleira, mostrei pra ele.
E ele falou assim: ah, você tá dizendo que você tá me trazendo X, então conta aí o dinheiro pra eu ter certeza que que você tá trazendo a quantidade correta. Porque ele queria saber se eu não tava levando dinheiro a mais do que é permitido entrar no país. E aí contei o dinheiro lá pra ele, mostrei tudo. E nesse meio tempo ele perguntando novamente: mas por que que você quer vir morar no México? E eu respondendo: não quero morar no México, tô vindo pra turismo. E ele tentando me pegar de alguma forma. No final eu tava com tudo certo, não tinha nada a temer, então eu respondi tudo com muita clareza, com muita firmeza, educação também. E aí, no final de tudo, ele deixou minhas malas todas bagunçadas lá, devolveu meu passaporte e falou assim: ai, bem-vindo a México. E entrei sem problemas. Mas eu contei essa história longa aí pra vocês verem que nem sempre a imigração é o problema, mas que também, se você tá com tudo certo, se você tá com seu documento corretinho, tudo em dia, tudo impresso ali pra mostrar, se você não tá mentindo, se você tá falando a verdade, vai dar certo. Até porque a intenção deles ali não é barrar todo mundo e mandar de volta. Até porque o México é um país que precisa do turismo, né? Eles vivem aí, grande parte do México vive do turismo. Então a intenção deles não é essa. Eles querem que você vá pra lá pra gastar o seu dinheirinho e voltar pro Brasil e não ficar lá, não pular a fronteira ilegal. Então pode ser que esse tipo de checagem aconteça com vocês, tá? Então não fiquem nervosos, tentem chegar tranquilos na imigração. Muita gente não gosta de imigração, né? Eu não gosto também. Mas é uma coisa inevitável se você quer viajar para outro país. E é sempre bom a gente estar tranquilo ali com todos os documentos em dia para evitar aí maiores aborrecimentos, tá bom? Espero que essas informações tenham sido relevantes para você. O vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginei, mas é porque eu gostaria de ter colocado aí todos os detalhes que eu falei, tá? Se você gostou das informações, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, com as pessoas que você conhece que possam se interessar. Tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.